Mateus capítulo de número 9, do versículo 18 em diante. Diz a palavra do Senhor: falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: minha filha acaba de morrer, vem e impõe a sua mão sobre ela, e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele e também com seus discípulos. Nisso, uma mulher que havia 12 anos, que vinha sofrendo de hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto. Talvez na sua Bíblia está na orla das suas vestes, né? Pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se Jesus, a viu e disse: ânimo, filha, a sua fé te curou. E desde aquele instante, a mulher ficou curada, sarada, restaurada. Amém? Pode sentar. Pai, nesta noite nós estamos aqui diante da Tua palavra, que é poderosa, que é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ela faz separação daquilo que nós temos extrema dificuldade para dividir: alma e espírito, Senhor. É a espada afiada, é a lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Senhor, a Tua palavra, ela é transformadora, ela é suficiente para que nós sejamos corrigidos, instruídos em toda obra de justiça e boa obra. Nós seremos semelhantes a Ti e conheceremos o Senhor através dela. Senhor, alimenta o Teu povo nesta noite, edifica-nos, consola-nos e exorta. Senhor Deus, que todo o foco esteja na Tua palavra e em Ti, Senhor. Eu sou um mero porta-voz nesta hora, Senhor. Que todos nós tenhamos ciência disso, Senhor. E tenhamos o nosso coração aberto para Te ouvir e para aplicar cada verdade ministrada aqui para a glória do Teu nome. Assim nós oramos, assim nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, eu poderia ministrar até o versículo de número 26. No entanto, irmãos, são dois acontecimentos aqui. A primeira chamada de Jesus, ou o primeiro momento em que Jesus ele é acionado, procurado, é o momento em que ele está sendo apresentado um grande problema, que era o fato da filha de Jairo estar em uma situação muito desafiadora e muito delicada. Jesus tinha uma agenda muito apertada. A Bíblia diz que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, anunciando o reino dos céus. Jesus, ele tinha no seu coração um prazer. Ele até mesmo chamou de alimento. Ele disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Jesus estava extremamente comprometido no cumprimento da agenda do Pai. Amém? Assim como nós, como igreja, precisamos também nos moldar e estar com disposição para cumprir a agenda de Deus aqui na terra. Que parte da agenda de Deus, ela será cumprida por meio do trabalho, a dedicação e o zelo da igreja aqui na terra. Jesus estava a caminho da casa de Jairo. Como eu disse aqui anteriormente,
Ele queria atender uma necessidade urgente. No entanto, nesse interim, uma mulher hemorrágica toca com fé na orla de suas vestes e fica imediatamente curada. Qual que era o contexto? Jesus estava caminhando, uma multidão, os irmãos se lembram que nós falamos aqui, que muitas vezes essas multidões mais atrapalhavam do que necessariamente ajudavam, porque existiam pessoas muito necessitadas, que às vezes ficavam impossibilitadas de se aproximar mais de Jesus por causa das multidões. Irmãos, eu tenho uma coisa para dizer, muitas vezes multidão até atrapalha. Porque multidão muitas vezes está ali por estar. Ela não tem um compromisso, ela não está realmente focada naquilo que realmente o mestre tem para oferecer. Quando nós olhamos para os outros evangelhos, Jesus, ele diz assim, olha, alguém tocou em mim. Aí os discípulos falam assim, Jesus, o senhor deve estar, como assim alguém tocou em mim? Essa multidão aqui, imprensando a gente, só vai falar que alguém tocou. É lógico que alguém tocou. Não, mas alguém tocou em mim, porque de mim saiu o poder. Havia essa problemática no ministério de Jesus. Os irmãos se lembram da cura do paralítico em Cafarnaum, que teve que entrar pelo telhado daquela casa. Os 4 amigos descem ele por aquele telhado. Por que tiveram que descer pelo telhado? Porque pela frente não dava, porque havia uma multidão, um número muito grande de pessoas ali que impedia o acesso até Jesus. O milagre não se restringiu ao alívio imediato do sofrimento físico. Nós vamos aprender isso nesta noite. Porque por diversas vezes aqui eu disse, irmãos, que Deus não cura por curar. Os milagres de Jesus, eles são pedagógicos. Todas as vezes que Deus ele vai fazer algo em nossas vidas, Ele quer nos ensinar algo. Amém? Esse episódio também foi registrado no Evangelho de Marcos, de Lucas. Tanto Marcos como Lucas informam que a mulher sofria havia 12 anos. Então nós entendemos aqui que o sofrimento ele era de longa data. Eu confesso para os irmãos que eu estou com uma dor mandibular já tem quase 3 semanas e está me incomodando bastante. Agora imagine uma mulher, 12 anos, irmão, sofrendo com essa enfermidade, com essa situação que nós vamos entender de maneira um pouco mais precisa hoje por meio da palavra. Então o quadro era muito desafiador. E Lucas e Marcos, eles informam a mesma coisa que Mateus vai informar, que é essa questão dos 12 anos. De igual modo, tanto Marcos como Lucas registram que Jesus pergunta a respeito do toque, como eu disse aqui anteriormente. Marcos e Lucas declaram que a mulher se prostrou aos pés de Jesus, reconhecendo a sua cura. Mateus, ele faz um registro mais curtinho, mais sucinto. Mas para resumir aqui, irmãos, nós vamos entender ou apresentar 4 lições desse milagre de Jesus. Pastor, mas fica até estranho, porque o senhor começa falando do texto a respeito de Jesus sendo procurado para atender a situação na casa de Jairo, mas o senhor vai falar da cura da mulher do fluxo de sangue. Sim, irmãos, o texto ele se divide em 2 partes, em 2 acontecimentos, em 2 situações distintas, e cada uma delas tem lições preciosas. Como eu disse, Jesus não curava apenas por curar. Ele não apenas fazia ali um show de milagres. Jesus ele curava com fins pedagógicos. Mas nós vamos falar aqui em primeiro lugar, irmãos, a respeito do drama de alguém que foi acudido por Jesus diante de um contexto onde o sofrimento ele é de longa data.
prazo é muito estendido. É muito tempo para uma pessoa, para uma mulher principalmente, estar sofrendo com essa situação. O texto diz claramente, são 12 anos. Porém, nós temos alguns detalhes aqui para observar. O nome dessa mulher não é mencionado. Alguém sabe o nome dela? Eu, particularmente, não sei. O texto chama ela de uma mulher apenas. Pastor, mas por que em alguns textos o nome é mencionado, em outros não? Irmãos, tudo que está registrado para a nossa edificação. Se não está registrado o nome, é porque não havia necessidade de se mencionar o nome. Mateus e os outros evangelistas têm outro foco. Porque, irmãos, o foco ali não é a identidade daquela mulher. O destaque é o sofrimento dela, que era longo. Mas nós temos aqui dois problemas graves, pelo menos, quando nós olhamos para a situação daquela mulher. Quando uma pessoa chega diante de você, irmãos, e expõe o seu problema, ela quer conversar, ela quer pedir um conselho, talvez ela vai chegar em você pedindo oração, ela fala do problema diante da ótica dela. Certo, irmãos? Diante da ótica dela, o que ela está vendo, o que ela está sentindo, quais são as suas perspectivas. No entanto, nós vemos aqui a narrativa de Mateus comentando a respeito desse episódio. E nós temos aqui duas situações. O primeiro problema era uma hemorragia crônica que provavelmente deixaria, ou talvez aquela mulher já estivesse em um estado de profunda anemia. Era uma enfermidade grave. E um outro problema era a sua condição. Ela era considerada naquela sociedade como uma mulher impura, devido ao seu estado de saúde. Os irmãos se lembram do capítulo 8 de Mateus, onde nós falamos a respeito do leproso? O leproso, ele vivia isolado. O contexto do Brasil, os irmãos sabem que em algumas regiões haviam os leprosários. Na época do Antigo Testamento, isso era muito evidente também nos dias de Jesus. No entanto, irmãos, as pessoas que viviam em isolamento não eram apenas os leprosos. Essa mulher, nessa condição, também tinha que viver afastada. Então, dois dramas: o drama da enfermidade e o drama de ter que viver isolado das pessoas. Os irmãos sabem que nós vivemos também, de certa forma, essa situação durante a pandemia, aonde, se uma pessoa tivesse sido diagnosticada com a Covid, principalmente ali no início, todo mundo tinha muito medo, porque não conhecia bem aquela enfermidade. Então, as recomendações médicas eram que essa pessoa precisava ficar em quarentena, afastada, distanciada das pessoas. Essa mulher, diante do registro bíblico, diante das prescrições morais religiosas, ela precisava ficar isolada. Ela tinha um problema de enfermidade, tinha também um problema social. Ou seja, e com isso nós podemos chegar à conclusão que ela vivia alguns dramas. Sua vida sentimental, imagine como que era a vida sentimental desta mulher. Ela estava impedida de casar se ela fosse solteira, e ela estava impedida de se relacionar com seu marido se ela fosse casada. Ou seja, a situação era gravíssima, irmãos. E a sua vida social? Ela não podia frequentar a sinagoga. Ela tinha dificuldade para se relacionar com outras pessoas. Ela tinha que amargar aquele sofrimento duro. Ainda tinha um outro problema. Qual o outro problema, pastor? Ainda tem como piorar? Tem. A sua condição financeira. A sua condição financeira. Porque nós entendemos, por meio da narrativa dos outros evangelistas,
que os bens, o que ela possuía, ela praticamente já estava zerada de caixa. O que ela possuía praticamente já estava ou já tinha se consumido. Procura um médico aqui, procura outro ali. Não, fulano de tal, ele vai resolver o seu problema e gasta dinheiro aqui. Irmãos, quem que nunca viveu esse drama, irmão, de ter que gastar o que não tem por causa de doença? Isso é duro, irmãos. Você tem que tomar uma injeção e não ter dinheiro. Aí passa o cartão e só Deus sabe se você vai ter dinheiro no dia para cobrir o limite, cobrir aquela fatura. Muito difícil, ter que viajar sem poder. Mas vivemos na nossa época e a gente tem uma certa condição de entender, de certa forma, um pouco do problema dela. Os recursos estavam se findando. E o pior de tudo, irmãos, não havia ali uma perspectiva de melhora. Sua visão era de que, assim como o sangue estava escoando pelo seu corpo, os seus bens também estavam escoando. E o agravante, irmãos, era a expectativa de vida. Ainda tinha esse agravante. Eram 12 anos ininterruptos, sofrendo com essa grave enfermidade. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos aqui, eu quero abrir um parêntese, irmãos. O tempo é um grande obstáculo para mim e também para você, crente. É ou não é? Quando um problema ele se perpetua na sua vida, irmãos, o tempo faz um estrago na vida das pessoas. Principalmente quando você tem que conviver com uma situação difícil, com um problema, com um drama. Imagine aquela mulher ouvindo o Salmo 90, versículo de número 12. Ensina-me a contar os meus dias para que eu possa alcançar um coração sábio, né? O Salmo de Moisés. O que ela estava aprendendo, irmãos, com toda aquela situação? Eu pergunto para você nessa noite, irmãos, o que o tempo tem te ensinado? Principalmente quando você está lidando com uma adversidade, uma frustração. Porque, irmão, lidar com enfermidade é lidar com frustração. Que quem gosta de ficar doente, irmão? Você gosta de ficar doente, você está com um problema. Eu sei que tem gente que tem mania de doença também, né? Já conhece aquele crente que anda com aquela caixinha, uma caixinha grande assim de remédio assim, tem remédio para tudo? Uma paranoia. Mas a questão ali nós precisamos entender que a questão não era a luta em si. Muitas vezes a nossa vida também é assim, não é a luta em si, não é a doença em si, não é o problema em si, mas o que essa situação está fazendo conosco, com a nossa fé, como é que está o nosso coração. Porque muitas vezes eu posso estar bem, eu posso estar feliz, as portas estão abertas, eu estou vivendo no conforto, eu estou triunfando, eu estou alcançando os meus objetivos, mas como está o seu coração, como está a sua fé, como está o seu relacionamento com Deus? Muitas vezes, irmãos, a enfermidade é o menor problema que você está enfrentando, é a enfermidade. Embora ninguém quer ficar doente. Como é que você está se comportando diante dos dramas da vida? Quando nós olhamos para esse texto aqui, nós temos, diante de todos esses dramas, nós encontramos esta mulher tendo uma atitude de fé. Na cena, nós observamos de forma clara um toque de fé. Mateus prossegue, veio por trás dele e tocou na orla das suas vestes.
Por quê? Porque ela dizia consigo mesmo: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. O que nós aprendemos aqui, irmãos, em uma mensagem anterior? Eu vou lembrar lá dos amigos do paralítico de Cafarnaum. Por que eles resolveram subir naquele telhado, fazer um buraco e descer o paralítico, irmãos? Porque eles tinham uma convicção. As suas ações, elas consistem naquilo que você tem como convicção. E a convicção daquela mulher naquele momento era: se eu tocar pelo menos na orla das vestes dele, eu vou ser curado. Eu pergunto para você nessa noite, quais são as suas convicções? Porque as suas convicções, elas se refletem, elas se materializam nas suas ações. Se eu tenho convicção que as coisas de Deus são prioridade na minha vida, consequentemente as minhas ações, elas vão ser de alguém que realmente entende que o reino de Deus é prioridade. Quando eu olho aqui para a ação dessa mulher, irmãos, eu entendo claramente a convicção dela. Eu sei que Jesus pode me curar, e eu vou fazer de tudo para me aproximar dele. É a convicção que ela tinha. O crente precisa ter convicção. Não é apenas ter uma ideia passageira ou distante, remota de alguma coisa. Tem que ter convicção. A Bíblia fala que a fé é a convicção, é a certeza. Não é uma ideia passageira, não é apenas um conceito vago a respeito de alguma coisa, a respeito de Deus. É uma convicção. Você tem uma certezinha vaga ou você tem uma convicção? Pastor, eu tenho convicção. Mas quando o parafuso aperta, você tem convicção ou você acha mais ou menos? Ela estava numa situação desafiadora, irmãos. Mas ela tinha essa convicção. Ela se esconde no meio da multidão que segue a Jesus. Jesus aparentemente tinha uma outra agenda. Ele estava na companhia de Jairo e de seus discípulos. Jesus está indo para atender uma causa urgente. A filha única do chefe da sinagoga estava morta, e Jesus está a caminho para levantá-la da morte. A mulher ouve acerca de Jesus, irmãos. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ela não tentou agendar um encontro com Jesus. Ela sequer interrompeu Jesus na sua trajetória. Ela só está passando, é só o que eu preciso. Sua perspectiva de fé era: se apenas tocar na orla das suas vestes, ficarei curada. E podemos aqui encontrar uma inversão. Na medida em que sua vida se debilitava por causa da hemorragia, sua fé se fortalecia. Irmãos, quando nós passamos pelos momentos de adversidade nas nossas vidas, quais têm sido as nossas ações? Na medida que o tempo se passa. Quem nunca viu uma pessoa que parou de orar, desistiu no meio da caminhada porque estava demorando demais? A nossa inclinação é essa, irmão. Demorou, desistiu. Demorou. E a Bíblia, irmãos, ela é repleta de palavra, de instrução, de orientação, para que nós venhamos perseverar. O povo de Deus, irmãos, é um povo que persevera.
O foco aqui, irmãos, não é necessariamente a fé da mulher. O foco é Jesus. Porque, irmãos, se não tivesse Jesus ali no cenário, irmãos, não adianta fé sem Jesus. Fé sem Jesus não resolve nada. Viu, irmãos? Fé sem Jesus não resolve. Por isso que o centro ali da história, do cenário ali, é o Senhor Jesus. Mas eu quero aqui resumir. Diante de tantos dramas, irmãos, mencionados, o que Jesus oferece para aquela mulher? A sua graça. Sabe por quê? Porque Jesus ele vai falar com a mulher. Aconteceu o milagre? Aconteceu, mas Jesus depois vai ter um encontro com aquela mulher, vai conversar com ela. E o que Jesus diz para ela? Tem bom ânimo, filha. Vou repetir aqui, irmãos. Jesus, ele se dirige àquela mulher e diz para a mulher o quê? Tem bom ânimo, filha, a tua fé te curou. Parece com alguma história, irmãos? Você se lembra de alguma história? É a mesma coisa que ele disse lá para o paralítico quando ele desce do telhado. Tem bom ânimo, filho. Os teus pecados estão perdoados. O que Jesus está tratando aqui com essas palavras? O que esse encontro dessa mulher com Jesus está proporcionando na vida dela? Eu vejo 4 bênçãos aqui, irmãos. 4 bênçãos. Primeiro, Jesus ele vai lidar com as emoções daquela mulher. Jesus vai trazer sobre a vida daquela mulher a bênção dele sobre as emoções. Porque Jesus, de maneira imperativa, diz: tem bom ânimo. Ela já estava desanimada por causa da medicina. Os recursos dos homens não podiam ajudá-la mais. Segundo, irmãos, aquela mulher, ela recebe uma bênção no que diz respeito à sua perspectiva a respeito da existência. Jesus chama ela de filha, da mesma forma que Jesus chamou também o paralítico em Cafarnaum, filho. Isso é muito importante. Provavelmente aquela mulher carregava muitos traumas complexos. Ela era desprezada, não podia desfrutar de uma vida social saudável. Sentia-se desvalorizada, sem dignidade, sem prestígio, sabendo das aflições da sua alma. Então Jesus vai lá e restabelece aquilo que estava deteriorado, chamando então aquela mulher de filha. A terceira bênção, irmãos, a cura espiritual. A tua fé te salvou. A bênção espiritual. A tua fé te salvou. Essa mulher tinha uma doença mais devastadora do que a hemorragia. Como eu disse aqui para os irmãos, muitas vezes em algumas situações, irmãos, a doença, a enfermidade, a luta, o problema no casamento, o problema com os filhos é o menor problema. A gente estava falando sobre aconselhamento. Irmãos, não adianta nada você pegar e tratar a questão usando estratégia, usando conselho, usando dica, né? Existe uma galera aí que, não, faça isso, faça aquilo. Irmãos, a pessoa precisa primeiramente se resolver com Deus. O que adianta, meu irmão? A doença é uma coisa passageira. Mas nós precisamos nos resolver primeiramente com Deus. Tratar as nossas pendências com o nosso Senhor, com o nosso Criador. Ela estava perdida. Seus pecados arruinaram a sua alma. Ela recebe o perdão de Jesus antes de receber a cura. Depois que Jesus cura ela fisicamente. A quarta bênção. Jesus cura ela fisicamente.
Mateus então conclui o relato dizendo: e desde aquele instante aquela mulher ficou sã, ela foi curada. Pastor, mas olhar para o texto nessa perspectiva não tem graça. Então pega a sua Bíblia e rasga ela então, porque é isso que a Bíblia ensina. É o que está na Bíblia, irmãos. Eu não preciso me contentar com aquilo que eu acho, com aquilo que eu penso, é com o que está na Bíblia. Porque muitas vezes, irmãos, parece que outro tipo de revelação está mais interessante do que a própria revelação bíblica. E não precisa ser nenhum teólogo, exegeta, para perceber esses detalhes aqui no texto, não, irmãos, estão claros diante dos nossos olhos. Ou tem alguma, nossa, pastor, que coisa linda, nunca vi isso na minha vida, nunca nem passou pela minha cabeça. Não, isso é claro no texto, irmãos. A palavra do Senhor não precisa de adorno, não precisa de enfeite. Ela já é poderosa, eficaz, transformadora, suficiente para transformar. O último estágio da bênção foi a cura física. A hemorragia foi estancada. O mal foi deletado. A doença ela foi vencida. O poder do nome santo de Jesus, o poder do Filho de Deus prevaleceu ali. Amém, irmão? Pastor, mas assim não tem graça, pastor. Você podia ter inventado outra coisa, irmão. É o que está no texto. Para concluir aqui, irmãos, tem algumas perguntas reflexivas. Como que nós temos lidado com o drama, ou os dramas do tempo, suas adversidades? Quais são as marcas que o tempo tem deixado em nós, a não ser a velhice, né? E vem falar para mim que você está do mesmo jeito que você estava há 20 anos atrás. Nós envelhecemos, né, irmãos? Eu não estou falando de marcas. Estou falando de rugas. Estou falando marcas no nosso coração, na nossa alma, no nosso relacionamento com Deus. O que o tempo tem feito com a gente, irmãos? Eu estou falando tempo de dificuldade. Se eu perguntar para os irmãos, pedir para os irmãos levantar a mão, quem tem uma dificuldade aqui? Todo mundo tem. Tem algum tipo de incerteza que está afligindo a alma? O que isso, irmãos, tem feito? Segundo, será que a imediata solução dos nossos problemas não tem, de certa forma, se tornado um ídolo do coração? A gente estava falando ontem, né, irmão? Porque muitas vezes, irmão, a solução é o que eu preciso para a minha vida, a razão do meu viver é a solução do meu problema, é a minha bênção. Então eu vou para um lado, eu vou para o outro. Não tem nada errado, irmão, você orar, você buscar. Irmãos, mas será que, de certa forma, isso não pode se tornar um ídolo do nosso coração? Porque tem coisa mais profunda que Deus quer fazer. E muitas vezes os nossos olhos estão fechados. Não podemos viver apenas em função da solução apenas desse tipo de problema, se o nosso relacionamento com Deus, eu estou falando nessa circunstância, irmãos, se o nosso relacionamento com Deus tem sido deixado de lado. Pastor, eu quero me formar, eu quero ser um advogado, eu quero ser um médico, eu quero trabalhar, eu quero ser alguém na vida, eu quero conquistar, porque hoje a palavra do momento é triunfar, é conquistar, é ser alguém, não é? As pessoas elas estão incentivando, né, você ganhar dinheiro em casa, trabalhando pouco, né? E muitas vezes isso tem sido a perspectiva de muitos, ter estabilidade, ter conforto. O que você mais vê hoje na internet, no YouTube? É aquela propaganda do camarada que está lá, né? Dentro de uma caminhonete, uma pessoa fala, você está construindo aquela casa ali? Estou. Esse carro é seu? É. Aquele ali também é? É. Como é que você conseguiu tudo isso? O robozinho, né, que ganha dinheiro, né? Já ouviu falar do robozinho? Robozinho virtual?
E o mundo tem caminhado nessa perspectiva, buscando isso de todas as formas. Mas, irmãos, esse é o nosso objetivo maior. Terceiro, diante das longas lutas que temos passado, qual tem sido o discernimento que temos? O que está na nossa cachola, irmão? O que está no nosso coração? Deus me abandonou, Deus não me ama mais. Parece que Deus me amou por um tempo, agora parece que Ele se esqueceu de mim. Será que é isso que está passando no nosso coração, irmão? Quarto lugar, quarta pergunta. Você crê que Jesus tem poder para curar? Eu creio, irmão. Você crê? Você crê ainda? Mesmo você passando muito tempo doente e orando por pessoas e Jesus não curando, você ainda crê que Jesus pode curar? Eu continuo crendo, irmão. Mesmo Jesus não curando, eu continuo crendo, porque o poder dele não é meu. Ele delega sobre a minha vida, irmão, coloca sobre a minha vida, mas o poder não é necessariamente meu, é dele. Eu preciso me sujeitar à vontade dele. Mas não é porque ele não está atendendo aquilo que eu desejo que ele não pode fazer, que ele não tem poder para fazer. Em quinto lugar, irmãos, conseguimos entender a questão no ministério de Jesus, que não era a cura em si mesmo, o mais importante, mas o que vai produzir no nosso coração. Você absorveu bem isso? Absorveu isso? Não é um problema em si, irmão. É igual aquela porta que se abre. Ui, glória a Deus, aquela porta se abriu. E depois? O camarada ia na igreja, não vai mais. O camarada orava, não ora mais. O camarada lia a Bíblia, não lê mais. Ele gostava de ir para a igreja, não quer nem saber mais. A boca dele não tinha palavrão, agora é palavrão, tem tudo, mas a porta se abriu. Em último lugar aqui, irmãos, como cristãos maduros na fé, entendemos mesmo que o que mais importa nos dramas da vida é o que estamos extraindo no nosso relacionamento com Deus, com toda a adversidade? O maior problema não é a luta em si mesmo, mas como temos reagido a ela e quais as convicções que ela tem gerado em nós. Fique de pé nesta noite. Pai, nesta noite nós meditamos na Tua Palavra. A Tua Palavra, ela é suficiente, Senhor Deus, para nos ensinar, para fazer com que nós venhamos entender quem nós somos e quem o Senhor é. Senhor, nós somos carentes de Ti, Senhor. Nós declaramos isso, Senhor Deus, através de louvores, e também declaramos, Senhor da glória, agora por meio desta oração, Senhor. Nós somos carentes de Ti. Senhor, nós te pedimos, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas. Nos enche com Teu Espírito. Deus, mesmo diante de situações, Senhor, em que nós estamos orando há tanto tempo, Senhor Deus, pela cura, pelo milagre, de pessoas na nossa família, de pessoas amigas, de pessoas que nós tanto amamos, Senhor, que isso não venha comprometer o nosso relacionamento com o Senhor, e que nós também não venhamos deixar de crer no poder das Tuas mãos para curar e para fazer grandes coisas, Senhor. Porque o Senhor não precisa se submeter à minha vontade, à nossa vontade. O Senhor é soberano. E nós, Senhor, descansamos na Tua vontade, porque cremos que ela é boa, perfeita e agradável. Senhor Deus, ser com cada família, ser com cada vida aqui nesta noite. Alcança os nossos lares, alcança as nossas famílias, alcança, Senhor Deus, os casais. Senhor Deus, os nossos filhos, Senhor Deus, que eles possam ser jovens cheios do Teu Espírito Santo, Pai. As crianças, Senhor da glória, que elas cresçam e sejam varões e varoas valorosas na Tua obra, Senhor. Que a nossa geração, Senhor, a futura geração, seja uma geração melhor do que a nossa, melhor do que nós mesmos, mais crentes do que nós, mais espirituais do que nós, mais zelosos do que nós. Ó Deus, que eles possam marcar a sua geração, meu Pai. Ó Deus, nos dê intrepidez, nos dê ousadia, Senhor Deus, para fazermos a Tua vontade, meu Pai. Ó Deus, nós Te glorificamos, Te pedimos, Senhor, trata o nosso coração
e nos faz a cada dia mais semelhantes a Ti. Ó Deus, nós oramos e Te pedimos essas coisas em nome de Jesus.